Fala você, amigo ligado no Olho no Lance, como é bom estar de volta aqui gravando o Grandes Clássicos, voltando aí depois de um tempo, um pouco de um recesso aí, tivemos alguns probleminhas aí, técnicos, probleminhas de saúde, mas graças a Deus está tudo certo agora. E voltando aí para trazer para vocês um grande jogo e hoje com novidades. Temos uma surpresa no nosso grande clássico, daqui a pouco a gente mostra para você, amigo. Mas hoje o jogo voltando em grande estilo, né? O nosso quadro, vamos trazer aqui o majestoso, gente, o clássico paulista Corinthians e São Paulo, trazendo para você aí, se pegarem no Brasileirão aí, é... E aí deu um empate aí, né, gente? Aquela coisa. Mas esse aqui não teve empate não, porque foi uma final de Campeonato Paulista. Exatamente, nós vamos voltar para 22 de março de 2003, Morumbi lotado, jogo da volta, final do Campeonato Paulista, gente, um jogo recheado de craques de ambos os lados aí, jogadores que entraram para as histórias dos clubes, Corinthians e Palmeiras, né, gente? Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, pelo amor de Deus, Rafael. Então, né, gente, começando a falar desse jogo, um Campeonato Paulista. Vamos falar, começar. O Corinthians em 2003, né, gente? Vivia uma época até interessante, até uma época legal. Vivia uma grande fase. Aí tinha o Liedson como grande artilheiro. Em 2012, o Corinthians tinha sido campeão da Copa do Brasil, né? Com Parreira. Depois foi campeão, vice-campeão brasileiro, né? O Santos perdeu no mesmo Morumbi para o Santos. Era treinado pelo Parreira nessa época, mas aí o Parreira sai e acaba entrando o Geninho e aí começa um novo projeto, na verdade, para o Corinthians no ano de 2003. O Corinthians buscava, o Corinthians que tinha sido campeão do Rio São Paulo também em 2002, né? O Brasil é aquela coisa, penta, aí o Parreira vai para a seleção e o Geninho assume o time do Corinthians. O Corinthians que também trouxe o Vampeta de volta, o Vampeta que estava um tempo no Flamengo e voltou para o Corinthians. O Corinthians que trouxe também do Flamengo o Liedson, um atacante aí do Flamengo, veio para o Corinthians e estava muito bem o Liedson, uma grande fase, né? E o São Paulo tinha sido super campeão paulista em 2002, inclusive perdeu o Rio São Paulo para o Corinthians nesse mesmo Morumbi. Aliás, um golaço do David, diga-se de passagem, né? Ele deu uma meia-lua lá, estou cruzado, coisa linda. Qualquer dia entra aqui no Grande Clássico. Aí o São Paulo entra em 2003, o São Paulo que tem o Luiz Fabiano, o São Paulo que tem o Kaká, não é verdade? Kaká que não jogou esse jogo, eu vou falar daqui a pouco por quê. Ele jogou a partida de ida, a volta o Kaká não jogou, partida de ida que foi 3-2 para o Corinthians. Mas eu vou falar, agora que terminei o São Paulo, essa parte do São Paulo, vamos falar do regulamento desse Campeonato Paulista. O regulamento do Campeonato Paulista tínhamos 4 grupos de 7 times cada. Bem complexo, hein? Vamos vendo. Desses grupos, os 8 melhores no geral passariam de fase. Então teve grupo que passou 3, outro grupo que passou 4, né? E aí formariam as quartas de finais ali, os 8. Nessas quartas de finais teríamos um jogo único, só de ida, um jogo único. E o time de melhor campanha teria a vantagem de um resultado igual. Se termina empatado, o time passa e ser mando de campo também. O São Paulo enfrentou o Santo André e venceu por 4-2. Passou de fase e iria pegar a Portuguesa Santista na semifinal. Aí na semifinal o jogo já seria ida e volta. O São Paulo venceu a Portuguesa Santista na ida por 5-0 e na volta venceu por 1-0. A Portuguesa Santista que é um time aí que o pessoal não conhece muito bem, mas fez bonito esse Campeonato Paulista aí, gente. E aí na outra ponta, né, o Corinthians jogou jogou a semifinal contra o Palmeiras. Venceu, empatou em 2-2 a ida e a volta ganhou de 4-2. Passou muito bem e foi para a final contra o São Paulo. Essa grande final. E aí no jogo da ida foi 3-2 e pro Corinthians. E aí, amigo, veio um embrólio todo que se desenrolou durante a semana, porque o regulamento tinha muitas brechas e poderia confundir e abrir uma dúbia interpretação em relação a quem teria vantagem. Porque como São Paulo teve uma campanha melhor na primeira fase, julgava que teria vantagem. Só que o regulamento era muito confuso e não dizia isso certo. Ou seja, se São Paulo vence por um gol de diferença,
ninguém poderia comemorar o título nesse jogo. Por quê? Porque iria para o tribunal e aí havia um risco grande desse campeonato ser decidido no tapetão, se o São Paulo vence por um gol de diferença, né? Então, eu vou aqui, ó, vou falar as escalações do time, hein, gente. Olha, preste atenção que são dois timaços, olha só. Como é que viu o Corinthians? Como é que viu o Corinthians do time do Geninho, nosso bravo Geninho? Vinha com Doni no gol, a zagueiro Rogério, Fábio Luciano, zaga de respeito. Aí tinha Anderson, Kleberson, Fabinho e Vampeta no meio campo. Olha, tinha o Jorge Wagner também. Jorge Wagner que saiu depois para a entrada do Renato no meio do jogo. Esse Renato é aquele Renato Abreu, gente, que brilhou no Flamengo. Aí tinha também o Fumagalli. E na frente, Liedson e Gil. E o nosso técnico era o bravo Geninho aí. O grande Geninho aí, campeão brasileiro em 2001, com o Atlético Paranaense aí treinando com o Corinthians nessa época. E o São Paulo, que não deixava por menos também. Vamos ver o São Paulo. O São Paulo tinha o Rogério Ceni, claro, no gol. Aí, na defesa, linha de defesa, Gabriel, Jean, Júlio Santos, Fabiano, tinha o Fábio Simplício, o nosso bravo Júlio Batista, gente, estava no São Paulo nessa época. E agora um jogador polêmico, o Ricardinho, gente. O Ricardinho que trocou o Corinthians pelo São Paulo, né? Aí o Itamar, Reinaldo e Luiz Fabiano. O Reinaldo era bom jogador também, né? E o técnico era o Oswaldo de Oliveira, gente. Eu falei que o Corinthians tinha trazido de volta o Vampeta, né? O São Paulo tinha o Luiz Fabiano, tinha trazido o Ricardinho também, meados de 2012, é uma transação muito polêmica, porque o Ricardinho tinha uma identificação muito forte com o Corinthians e foi para o São Paulo, né? Só que o Ricardinho não deu tão certo assim no São Paulo. E o São Paulo você não viu nessa escalação, mas ele estava aí, é o Kaká. O Kaká que era grande promessa do nosso futebol ali, o Kaká, muito jovem, 17 anos. E o que aconteceu? O Kaká joga esse jogo da ida que o São Paulo perde por 3-2, só que no meio da semana o Kaká sente uma lesão na coxa. E ele não joga essa final. E a torcida do São Paulo pega muito no pé do Kaká, dizendo que ele era pipoqueiro, né? Poxa, gente, que isso, né? E aí é uma relação que acaba esfriando cada vez mais e a torcida pega no pé do Kaká. Mas vamos pro jogo, vou mostrar para vocês aqui como é que foi essa partidaça entre São Paulo e Corinthians. Conta aí, Rafael, como é que foi esse jogo? E olha aí, vamos pro jogo. Jogada do Corinthians ali mais ou menos aos 20 minutos do primeiro tempo. Olha aí quem gira e bate no canto rasteiro, ele Edson. Edson em grande fase no Corinthians naquela época, é a comemoração do Geninho. Sai fazendo, ampliando a vantagem do Corinthians no jogo. O Edson, uma grande jogada ali pelo meio. É o Morumbi lotado, época que o Morumbi recebia as decisões, né? Olha a jogada pelo meio, Gil Edson girou, protegeu, bateu no canto do Rogério sem chance. E aí, né, já vamos aí pro finalzinho do primeiro tempo, aí o Edson ganha na disputa e rola pro meio e aparece o Jorge Wagner para estufar a rede do Rogério Ceni. Que beleza, a câmera tremendo, como faz falta esse tipo de coisa, né, gente? Aquela tremedeira, a torcida pulando, Geninho comemorando muito. Corinthians 2-0, grande vantagem. Aí aos 47, quando a gente tinha vencido o primeiro jogo por 3-2, abrindo 2-0 já nesse segundo jogo. O Corinthians aí jogando com seu uniforme, seu segundo uniforme. Olha aí, nossa, que corte de Jorge Wagner, amigo. Colocou no fundo da rede. E aí o segundo tempo, você achar que estava tudo resolvido, que nada. Aí, ó, bola rasteira para dentro da área e quem fuzila é ele, Luiz Fabiano, fabuloso. Nessa época ainda não era o fabuloso. Grande Luiz Fabiano, atacante do São Paulo na época. Grande jogada. E aí o São Paulo na sequência, aos 17, o Fabiano de fora da área marca esse golaço. Amigo. Que golaço, sem chance pro Doni. Oswaldo de Oliveira comemorando. Torcida do São Paulo aí acesa. Se o São Paulo faz mais um gol, ia ter todo aquele embrólio jurídico, né? Podia ir pra justiça. Mas aí aos 43 do segundo tempo, aí jogadaça do lado esquerdo, pro meio da área, quem aparece? Jorge Wagner, amigo. Para sacramentar o título corintiano, 3-2 aos 43 do segundo tempo. Aí não teria mais forças o tricolor paulista para empatar o jogo novamente. Olha lá, grande lançamento na área, toque de cabeça. E o só complementar. E aí, ó, apita o Salve Espíndola Fagundes. Corinthians campeão paulista de 2003.
Comemora, fiel torcida. Tá aí, olha aí, o Corinthians campeão paulista dentro do Morumbi, que era o grande palco aí das decisões dos campeonatos dos times paulistas aí no início dos anos de 2000. Todo mundo decidia lá, Santos, Corinthians, não era só o São Paulo não, gente. Mas agora é a hora da surpresa aqui no nosso Grandes Clássicos. Eu tenho a honra de receber ele. Vou abrir aqui, estender o nosso tapete vermelho. Este quadro tem uma presença de peso hoje aqui, né? Tivemos outro dia já a primeira, tivemos o Edu Lima no jogo no Inter no Grêmio. Aliás, Edu Lima, um forte abraço para você. E hoje aqui eu vou trazer ele, o nosso técnico bravo, campeão brasileiro em 2001 pelo Atlético Paranaense, campeoníssimo aí no nosso futebol, conhecidíssimo, nosso bravo Geninho, que foi técnico do Corinthians naquela época. Geninho, conta pra gente como é que foi aí esse título do Corinthians contra o São Paulo, você que tava ali comandando o timão. Vai lá, Geninho! Essa final do Campeonato Paulista de 2003 entre Corinthians e São Paulo foi o coroamento de um trabalho de reconstrução feito no Corinthians nesse ano. Um trabalho onde foi usado jogadores experientes numa mescla de alguns jogadores jovens, alguns jogadores que estavam sendo pouco utilizados em suas equipes. E essa equipe encaixou e fez um campeonato redondo. Eu acho que o Corinthians foi merecedor do título que ele conseguiu nesse ano. Eu acho que nós fizemos uma semifinal tranquila contra o Palmeiras e um belíssimo jogo contra o São Paulo que coroou todo esse trabalho. Foi um título merecido, que me deu talvez uma das maiores alegrias da minha vida. Foi um prazer trabalhar nesse ano de 2003 no Corinthians, durante esse Campeonato Paulista. Maravilha, valeu, Geninho, obrigado pela sua presença, um forte abraço para você. Pois é, gente, terminou o Campeonato Paulista, o Corinthians foi campeão, né? Mas depois o Corinthians não conseguiu muita coisa no Brasileiro, terminou em 15º lugar no Campeonato Brasileiro. Muito mal, realmente. Perdeu para o River Plate nas quartas de finais da Libertadores, né? O Corinthians não foi para frente, era um sonho da torcida do Corinthians. E aí, gente, o que aconteceu? 2004, no ano seguinte, o Corinthians foi muito mal, quase caiu no Campeonato Paulista, né? Quem não lembra, foi salvo pelo São Paulo no jogo contra o São Caetano. O São Paulo venceu com o gol do Grafite. Na verdade, o jogo foi no Atlético, não foi contra o São Caetano. Aí, o São Paulo venceu e salvou o Corinthians do rebaixamento. Foi um ano muito complicado para a torcida corintiana, para os corintianos. E aí só em 2005 que o Corinthians conseguiu, né, com uma ajuda do fundo MSI, né, que tinha o Kia de Orabichian, que trouxeram o Tevez, que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo. E aí o Corinthians foi bem, foi campeão brasileiro. E o São Paulo não foi muito distante disso não. O São Paulo em 2003, né, foi o terceiro no brasileiro, fez uma boa campanha, terminou atrás só de Cruzeiro, que era aquela máquina do Vanderlei Luxemburgo, e do Santos em segundo, que era o Diego Robinho. Mas foi para a Libertadores 2004, chega na semifinal e perde para o Once Caldas, né? O Once Caldas, que terminaria campeão daquela Libertadores. É meio frustrante, né? Mas só em 2005, aí sim o São Paulo aprendeu com seus erros e conseguiu aí ser campeão da Libertadores e no Mundial, como vocês estão vendo aí. Bem, gente, esse aí foi o futuro dos times aí, né, os 2 anos seguintes. Qualquer hora a gente volta com mais um majestoso aqui, ou mais um clássico aí. Agradeço a você que nos assistiu aqui até o final deste vídeo. É muito bom estar de volta aqui ao Grandes Clássicos. Um beijo muito carinhoso para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Grandes Clássicos. Não perca o nosso debate no Olho no Lance aí também. Vai ficar quente a coisa, eu prometo. Vai ficar quente o negócio. Vai pegar fogo o Olho no Lance aí, gente. Um forte abraço, obrigado, Geninho, um forte abraço, obrigado pela sua presença. Em breve, muitas novidades, outras atrações de peso aqui no Grandes Clássicos, galera. Um forte abraço, até a próxima, com Grandes Clássicos.